Se sua empresa não aprender a combater esses 8 desperdícios, a notícia é muito ruim. Ela pode não existir daqui a 1 ou 2 anos. Fala turma, eu sou o Wesley, engenheiro de produção, especialista em gestão industrial, e no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre como seria ter que pagar uma pizza inteira e levar só um pedaço para casa. Se não faz sentido para vocês, não faz sentido para mim também, só que é isso que acontece com quase todos os produtos. O que nós explicamos é que tudo que você compra, além do valor que você percebe, daquilo que vai fazer diferença na sua vida, tem um monte de desperdício. E o tema desse vídeo é te mostrar quais são esses desperdícios, porque a Toyota mapeou e criou algumas caixinhas, elencou o nome desses pedaços de pizza que são desperdícios que você não quer pagar, mas que quase todo mundo é obrigado a repassar no preço para você. É por isso que quando você compra alguma coisa e acha cara, a sua percepção de valor é baixa, porque o preço tem muito desperdício embutido. Então nós vamos entender quais são os 8 desperdícios e vai aparecer para você provavelmente aqui, ó. Quais são os 8 desperdícios, nós vamos tratar um por um separadamente para que você os conheça. E quando se deparar com eles no seu processo, na sua empresa, você vai saber que dá para melhorar e com isso o seu cliente vai perceber mais valor naquilo que você produz. Vamos começar? Então a Toyota mapeou 7 desperdícios inicialmente e depois veio um 8º desperdício que nós vamos falar dele no final, porque ele é ainda mais agressivo para o seu processo de produção. Se você se interessa por qualquer coisa relacionada a esse universo, se inscreve aí no canal e já aproveita para clicar no sininho, porque toda semana tem conteúdo novo e eu espero de verdade mudar a sua forma de ver negócios a partir da filosofia Lean de gestão. Então eu vou usar esse pincel para ilustrar como seria um processo de produção e aí a gente vai falar sobre quais desperdícios esse pincel estaria suscetível na sua linha de produção. Para que você entenda, quando você compra, provavelmente a única coisa que você espera é que ele funcione, né? Um pincel vermelho que tem que escrever, e como é um marcador de quadro, tem que ser fácil de apagar. Isso é valor para você. E tem que ter um preço justo. Só que imagine que no meu processo produtivo, tudo é muito confuso, as peças ficam muito longe, onde eu produzo a tampa eu tenho um rejeito muito grande, porque a minha máquina não está tão bem regulada. Para cada tampa que eu produzo, eu perco, para cada 10 tampas eu perco uma. Então a minha qualidade é só de 90% dos itens produzidos. Esse é o primeiro desperdício, problemas de qualidade. Se você tem que eventualmente, por exemplo, uma padaria que produz um bolo inteiro e está acostumada a conseguir vender só 75% dele, quem que você acha que paga as outras fatias? Então, quando você tem perdas percentuais do produto, você precisa necessariamente colocar essa perda no custo do produto. Então, aumenta o custo, mas não aumenta o valor percebido. Por isso que é desperdício. Primeiro desperdício, qualidade, problemas de qualidade. Agora vamos imaginar o seguinte. Na produção dessa padaria que fez o bolo, tem uma pia só. E essa pia ela é central e fica um pouco distante da área onde fazem os bolos e a confeitaria. Então, eventualmente, você suja a cozinheira, a confeiteira, suja um garfo, suja uma colher e ela tem que ir lá lavar com uma frequência muito grande. E ela vai e volta várias vezes. Ao fazer isso, ela não está melhorando em nada a qualidade do bolo. Só que ela está aumentando o custo por movimentação. Ela se movimenta demais, vai para lá e para cá. Então é muito comum num processo produtivo que tenha muita movimentação, a pessoa anda demais e por isso ela produz menos do que poderia. Com isso, todo o tempo dela precisa ser alocado ao que ela produziu e todo o custo desse tempo. Então você vai ter que pagar mais e no bolo que você comprou vai ter também o custo de movimentação. Então o segundo desperdício importante numa fábrica, num sistema produtivo, é o desperdício da movimentação. É andar muito e não agregar valor ao produto. E agora um terceiro desperdício muito comum e que com certeza aumenta a percepção de custo do seu cliente é quando tem excesso de transporte. Esse é o terceiro desperdício. Excesso de transporte é quando você precisa ficar movimentando demais os produtos dentro da sua fábrica, seja a cozinha de um restaurante, seja uma fábrica grande, quando
você, por exemplo, precisa tornear uma peça, esse torno fica a 300 metros, leva todas essas peças lá, gasta com empilhadeira, gasta com movimentação em geral. Aí depois a furadeira fica no outro extremo, e aí você transporta tudo isso e vai aumentando o custo. Só que não aumenta a percepção de valor do cliente. Para o cliente, quanto menos você transportar, melhor, porque ele não quer pagar esse transporte. Então, excesso de transporte é um outro desperdício importante que você aí precisa aprender a combater. Um desperdício menos óbvio, que tem gente até que gosta desse desperdício, é o que a gente chama de excesso de estoque. Imagina que você, aí na sua fábrica, tem um almoxarifado de 100 metros quadrados. E a sua fábrica vai crescendo e você manda fazer um galpão de 10 mil metros quadrados. E nesse galpão você precisa ter mais gente, precisa ter mais controle. Como o seu estoque é maior, eventualmente tem uma perda, algum produto que vence. Então, o estoque, ele tende a trazer muito problema quando você tem mais do que deveria. Então, ter níveis saudáveis de estoque e diminuir o máximo possível, quanto mais eficiente o seu processo fica, seu processo de compra, de produção, de recebimento, menos estoque você precisa. E se tem menos custo no estoque, esse desperdício não vai para o preço. E se não vai para o preço, o cliente fica mais animado de comprar o seu produto, porque ele só percebe valor maior do que o preço que você pediu. Então esse é o quarto desperdício, a gente vai falar especificamente de uma boa gestão de estoque em algum dos próximos vídeos. Se você não se inscreveu ainda, fica a dica, clica aí porque estoque é um tema que dá muito pano para manga. Agora, sabe um desperdício que ninguém quer pagar e que tem para todo lado? Espera. Espera é o nome do desperdício, desse desperdício agora, que eu perdi a conta, Renato. Quinto desperdício é espera. É quando você chega em um lugar e pergunta para o funcionário, e aí o que você está fazendo? Estou esperando essa peça ficar pronta. Eu tenho que esperar aqui para poder desligar a máquina e apertar esse botão. Então, lugares que têm baixo nível de automação, onde há uma insegurança muito grande quanto ao processo, você começa a ter que colocar muita gente para conseguir ficar de olho nas máquinas. Então, essa pessoa, quando você olha o dia a dia dela, ela passa 5, 10% do tempo agregando valor ao produto, inspecionando, fazendo algo que faça diferença e todo o restante do tempo esperando. Então existem algumas ferramentas e algumas formas de combater esse desperdício da espera usando técnicas de engenharia de produção. Isso também pode ser tema para um vídeo interessante aqui, como combater a espera e aumentar a eficiência da mão de obra. Se você acha esse tema interessante, se fizer sentido para você, escreve aí nos comentários que pode sim ser um tema forte aqui para vídeo. Então, se a gente já entendeu o desperdício da espera, eu quero comentar com vocês, até para contar uma história. Um dos meus primeiros trabalhos foi em uma indústria metal-mecânica. A gente fazia peça para máquina pesada, fazia cabine para máquina pesada, carregadeira, retroescavadeira, essas coisas, lá em 2009. E aí tinha uma situação muito curiosa lá, em que um soldador, ele era muito caprichoso, todo mundo gostava muito do trabalho dele, ele tinha vaidade com o trabalho. E aí ele pegava sempre uma peça cilíndrica que ele fazia e ele dava um acabamento excepcional. Ele, depois de soldar, ele lixava, passava o que a gente chamava de saboneteira, uma politriz, que deixava bem o aspecto da peça bem bonito, parecia um espelho. Era uma das peças mais bonitas que nós produzíamos lá. E aí a gente, depois de algum tempo fazendo essa peça com orgulho, teve a oportunidade de levá-lo para conhecer a aplicação dessa peça no cliente. E ele quase chorou a hora que ele chegou lá. Esse cliente era a Caterpillar, uma das maiores empresas do Brasil aí, desse segmento metal-mecânico de máquina pesada. A hora que ele chegou lá, ele viu que as peças dele que vinham numa caixa grande eram todas despejadas e misturadas, batidas uma com a outra, estragava toda a aparência da peça. Porque essa peça ia embaixo de uma máquina e ninguém ia ver ela. Se tudo desse certo, essa peça ia ficar escondida ao longo de toda a vida útil do equipamento. E aí ele entendeu que tudo que ele fazia de acabamento não servia para nada, não era especificação, o cliente não pediu e não valorizava isso. Então esse desperdício é um muito comum, é fazer mais do que o cliente quer que você faça. Por mais que tenha boa intenção, você precisa fazer o que é pedido e só fazer algo a mais se tiver percepção de valor do outro lado. Entregar mais é bom desde que o cliente queira, entregar o que o cliente não quer só agrega custo e piora a percepção de valor do cliente. Então a gente pode chamar esse desperdício de processos desnecessários, fazer mais do que o cliente pediu sem que ele perceba valor nisso. Parecido com o excesso de processamento que eu acabei de falar,
tem o excesso de produção, que é fazer um volume maior do que é pedido. O que acontece quando te pedem para fazer 10 e você faz 20? Do ponto de vista da empresa, você antecipa o gasto. O seu custo acontece provavelmente em um período diferente, isso afeta a caixa, complica toda a relação do negócio com o dinheiro. Então, superprodução é quando você começa a fazer um volume maior e por isso cria uma pressão sobre os seus custos e faz com que você tenha que repassar para o cliente. Então, produzir um volume maior do que é pedido também é um desperdício, porque isso vai gerar outros desperdícios, por exemplo, a necessidade de estocar um produto que nem sequer deveria ter sido feito. E aí antecipa o fluxo de compra e cria um caos na organização, simplesmente porque você não trabalha no ritmo do cliente. Trabalhar no ritmo do cliente, inclusive, é uma das premissas fundamentais do sistema Lean. Então vocês já viram que a gente tem assunto pra caramba nessa nossa jornada Lean aqui. Não deixa de se inscrever porque vai fazer diferença. E se até agora você está gostando, a gente vai entrar no último desperdício, mas eu tenho que te lembrar de dar o like antes disso, para que esse canal comece a crescer. Afinal, a gente está começando e precisa da sua ajuda para chegar nas outras pessoas. O último desperdício é um dos mais importantes e um dos mais desprezados. Ele começou a ser abordado nos últimos anos. As pessoas não entendiam isso no começo, mas hoje ficou muito claro. É o desperdício intelectual. É quando você não aproveita a cabeça das pessoas. Aquele termo mão de obra, ele precisa ser combinado com o termo cérebro de obra. A gente tem que lembrar que para cada duas mãos tem um cérebro, e quando você não usa a inteligência da sua equipe, quando você centraliza as decisões em uma ou duas cabeças, o que você está fazendo é cometendo um grande desperdício intelectual, porque você tem o benefício de ter várias pessoas pensantes ali no seu negócio e escolhe usar uma ou duas cabeças só, um ou dois cérebros. Então, de todos os desperdícios, na minha opinião sincera, você precisa evitar desperdício intelectual, precisa aproveitar mais a inteligência das pessoas, independente de formação. Tem gente com muita inteligência, com muita vivência, que com certeza vai poder te ajudar a atingir o próximo nível da sua empresa. Você como líder, não cai nessa besteira de menosprezar a inteligência alheia. Então traz todo mundo para o jogo, porque quanto mais gente falar sobre os problemas, mais rápido as soluções vão vir. Então, para mim, esse desperdício é o que mais chama a atenção nos negócios. A gente não pode, porque não custa nada aproveitar a inteligência dos outros. Então não vamos fazer isso não. E para você aí, qual que faz mais sentido? Qual desperdício que chamou a atenção? Você já conhecia? Me conta aí nos comentários qual o desperdício que tem na empresa em que você trabalha ou a empresa que você lidera. E assim a gente constrói um diálogo aqui e aprende junto. Se você gostou desse vídeo, clica aí no sininho para você receber as notificações. Não se esquece de inscrever se ainda não for inscrito, e o like a essa hora eu tenho certeza que você já deu. Espero agregar muito aí nos próximos vídeos. Estamos juntos, então até o próximo vídeo.